Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui no Estúdio Mais Agro da Syngenta, onde falaremos hoje sobre um tema muito importante e relevante que aconteceu nessa última safra e que realmente tirou o sono do agricultor, que é o manejo das lagartas, principalmente do gênero Spodoptera. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou responsável pela pesquisa de inseticidas na Syngenta e acho que esse tema é super importante, principalmente nessa última safra. As Spodopteras foram um problema muito grande na agricultura. Tanto em soja, Bruno, quanto em milho e também na cultura do algodão, a gente viu esse complexo de Spodoptera realmente explodir. Então, isso fez com que realmente o produtor ele se preocupasse mais, ele investisse mais para controlar as Spodopteras, né? E aí a gente está falando tanto da eridânia, da cosmioides e principalmente da frugiperda, que ela, vamos falar, tomou um gosto maior, principalmente pela cultura da soja. Ela estava ali mais concentrada na cultura do algodão, na cultura do milho, e essa última safra a gente viu que a Spodoptera frugiperda, a lagarta do cartucho, acho que muitos de vocês já conhecem aí, quem trabalha muito forte com a cultura do milho, do algodão, ou até mesmo de outras culturas, que realmente ela trouxe uma preocupação muito grande. E pasme, Bruno, acho que é uma informação muito importante. A última pesquisa da Kinetec é uma consultoria que ela traz dados e fatos do que aconteceram na última safra, mostra que a área tratada de lagartas na safra de soja, na 23-24, aumentou 15 milhões de hectares. Em 2 safras, aumentou em área tratada 30 milhões de hectares em lagarta. Então, o produtor saindo aí de uma aplicação e meia, em alguns casos, chegando a 3, 4 aplicações de lagarta, puxado pela Spodoptera. E não muito diferente também em milho e algodão, realmente a gente viu essa explosão muito grande. Então, para você ver que esse número de aplicações, o número de adoção explodiu, mesmo numa soja que a gente tem dado de que já são 98% da soja plantada, já são sojas com biotecnologia BT. Ou seja, mesmo com o aumento da adoção da biotecnologia, que era para proteger das lagartas, nós temos um aumento na adoção de lagarticidas. Isso ocorre muito porque nem todas as biotecnologias estão protegendo contra as Spodopteras, principalmente a frugiperda. Muitas biotecnologias não têm um controle adequado da Spodoptera frugiperda. E foi esse shift, essa mudança, que a gente viu muito acontecer das safras passadas para essa safra. Nas outras safras, a gente tinha predominância de espécies como a Spodoptera eridânia, a Spodoptera cosmioides, que são lagartas mais desfolhadoras e que elas são de um pouco mais fácil controle, até pelo hábito de ficar um pouco mais em cima na planta. Agora, com essa safra, com um escape maior das frugiperdas, a gente viu redução nas outras Spodopteras e aumento na pressão da Spodoptera frugiperda, que é uma lagarta mais difícil de controlar, porque ela fica mais embaixo na planta e ela também é muito mais agressiva. Então, ela também está comendo flores, ela está comendo vagens, além de folhas. E essa é a lagarta, é a única das Spodopteras que completa o ciclo em todas as outras culturas normalmente cultivadas. Então, ela ataca a soja, ela ataca o milho, ela ataca o algodão, o feijão, e ela completa ciclo em todas elas. A gente até pode ver uma ou outra Spodoptera eridânia ou cosmioides, que é a lagarta preta, em outras culturas, mas a gente não vê uma grande pressão, porque ela até migrou, mas ela não vai completar o ciclo nessas culturas. A frugiperda, não. A frugiperda, ela vai atacar todas elas, e de forma muito voraz, e por isso ela é chamada agora de praga de sistema, e é uma praga importantíssima de ser controlada desde o começo da safra, porque se não controlar desde o começo, ela vai atacar todas as culturas até o final. A importância do produtor se planejar antecipadamente, do recomendante, ter uma conversa com o produtor agora para realmente ele ter em mãos, né, as principais ferramentas e estar, né, atento ao que está ocorrendo no campo para que realmente evite, né, prejuízos, né, porque esse incremento, né, essa crescente aí de Spodoptera realmente está tirando a rentabilidade do agricultor. O produtor agora nesse começo de safra, quando ele compra uma semente com biotecnologia, ele pensa que ele não precisa mais estar se protegendo contra as lagartas, porque ele está comprando uma biotecnologia.
E ele precisa lembrar que ele precisa estar preparado, sim, para uma pressão de lagartas, seja baixa ou seja alta. Então, todos devem pensar em comprar produtos, e mais de um, para ter rotação de ativos, né? Para se proteger desde o começo do ciclo da soja e proteger a soja no período mais crítico dela, que seria ali do florescimento até o enchimento de grãos. Não adianta o produtor pensar que a biotecnologia por si só vai proteger ele. Ele tem que adotar de outras formas de manejo para controlar também essa população. E os inseticidas entram muito bem aí nesse controle. Qual a importância de ter inseticida ou ter um produto que ele seja capaz de controlar todas essas espodópteras? Isso é importantíssimo, porque existem alguns produtos no mercado que eles controlam algumas espécies de espodóptera e outras espécies eles controlam menos ou não controlam. No campo, é muito difícil o produtor, por exemplo, diferenciar rapidamente uma eridânia de uma cosmioides. A Spodoptera frugiperda é um pouco mais diferente morfologicamente das outras, mas na maioria das vezes elas ocorrem ao mesmo tempo. Então, é muito importante que o produtor esteja preparado com um produto que consiga pegar todas as espécies de Spodoptera com alta eficácia. O aumento no uso de satélites, de GPS, de equipamentos de imagens digitais, deixou-se um pouco de usar o velho e bom pano de batida, né? Que o monitoramento é a parte primordial e principal do bom controle de pragas numa lavoura. E também, não só o monitoramento, como o material que você está usando para monitorar. Muitas vezes o produtor ou o técnico vai na lavoura sem um pano de batida, ele apenas olha as pragas que estão presentes no dossel. Tem pragas que se escondem embaixo do dossel, que se você não utilizar um pano de batida, você não vai identificar que a praga está presente. E aí, muitas vezes, ela está lá e as pessoas não estão vendo. É essencial que o produtor peça e faça um monitoramento adequado da sua lavoura, e isso inclui ir na lavoura e analisar bem a planta. Muitas vezes, bater o pano, porque é ali que as lagartas vão cair e que você vai conseguir identificar que elas já estão presentes. Os produtores têm que identificar a praga no início da infestação delas, porque depois que já tem 20, 30 lagartas por batida de pano, não tem bala de prata que vai resolver o problema. Então, é muito importante, desde esse começo, estar identificando quando apareceu a praga, está no início, controlar com as lagartas pequenas ainda. O que é pequena? É menos de 1,5 centímetro, lagartas a gente chama de L2, L3, né? Se está mais do que 1,5 centímetro, é muito mais difícil de você estar controlando. Então, esse monitoramento tem que ser mais constante, né, para identificar a entrada da praga, o início da infestação. É isso que faltou um pouco na safra passada, tanto para soja como para milho. Eu vi muitos produtores de milho entrando já com as plantas atacadas, né, sendo que, na verdade, eles deveriam estar entrando com as plantas, apenas algumas plantas raspadas. E isso vem muito... realmente, eu acredito que é uma questão de maior tecnologia. As pessoas deixam um pouco de usar as técnicas mais precisas, que é o olho, a lupa, o pano, né? E são super importantes. E aí a gente fala muito forte, né? A gente trouxe para o mercado a ferramenta que é o Instivo, que é uma das ferramentas que a gente está trazendo muito forte para o ambiente de soja, de milho, principalmente, porque é uma ferramenta que a gente entende que ela vem de encontro a esse ambiente de crescente danos de espodópteras aí no campo. Então, o Instivo ele traz esse benefício muito forte de realmente controlar as principais espodópteras aí no campo. O Instivo, no desenvolvimento dele, né, ele é um produto muito tecnológico. Ele foi muito bem desenvolvido durante anos dentro da pesquisa, né, e não só os ativos muito bem escolhidos, né, para que dê esse sinergismo entre eles, como a formulação foi muito, muito bem trabalhada. Então, a formulação com a tecnologia OPT é uma formulação com moléculas menores,
com moléculas mais homogêneas, que fazem com que o produto tenha uma maior aderência na folha, uma menor perda de produto por Fotodegradação. Por fotodegradação, por chuva, por lavagem por chuva. Pelas partículas dele serem partículas menores, elas também entram mais fácil dentro da folha. Então, a gente tem um efeito translaminar mais rápido, né? E aí as lagartas que estiverem, por exemplo, por baixo da folha, não tiverem pego a aplicação direto por cima, também estarão em contato com esse produto, tá? E aí tudo isso é graças a essa tecnologia Opt da formulação ser mais homogênea e mais fina, digamos assim, né? Mas também por causa de uma sinergia que existe entre os ativos da formulação. Essa característica, né, da tecnologia Opt entregando esse tipo de benefício nesse cenário, nesse contexto, faz total sentido. Porque a frugiperda, ela tem esse comportamento diferente. Então, ela está mais escondida, ela está mais, né, no dossel ali, perto da folha, da vagem, pronta para atacar a flor e a vagem. Então, ter um produto que ele fique fortemente aderido e seja capaz de ultrapassar aí essa barreira, né, da parte de cima para a parte de baixo, isso daí contribui muito para um bom controle de todas as spodopteras. Bom, os ativos de instivo, além de terem essa sinergia, como eu falei, né, e um ajuda o outro no efeito translaminar, no residual, esse duplo modo de ação, ele tem esse efeito de choque e esse efeito residual, o que ajuda muito a matar as lagartas que já estão lá atacando, ou seja, elas vão parar de comer rapidamente, logo em seguida elas morrem, e também esse efeito dura por mais tempo, exatamente por causa dessa ação translaminar, desse efeito e da tecnologia Opt de estar durando mais na folha. Então, essa é a importância do duplo modo de ação aí do instivo. Então, a gente vê que o instivo, ele tem essa capacidade aí de paralisar imediatamente a mastigação da lagarta, né? Tá ali comendo a folha, a flor ou a vagem, então o instivo breca instantaneamente, né, essa mastigação e entrega um período residual que também faz total sentido aí no campo. Como que você vê a lagarta do cartucho agora retomando esse protagonismo aí na cultura? Continuar prestando atenção na presença da lagarta do sistema. E isso está ocorrendo cada vez mais cedo. Então, tem que prestar atenção no milho desde o comecinho, desde V2, V3, que é quando vai começar a ter oviposição, quando vão começar a sair as primeiras lagartas, para ver se não está na hora, não está no timing adequado da aplicação. Porque deixando passar um pouco desse timing, a lagarta já entra dentro do cartucho e o controle é muito mais difícil. Também o que ajuda muito a dificultar o controle da lagarta é época seca. Então, você consegue ter um controle mais adequado dela numa época úmida. Então, está numa época úmida com uma previsão de veranico, o meu milho está em V2, V3, as lagartas estão começando a entrar, esse é o momento adequado de fazer a aplicação. Não dá para esperar para fazer depois, porque aí você já perdeu o timing e aí para controlar é muito mais difícil. E sim, ela é uma lagarta que veio para ficar. Ela, como a gente falou, ela se reproduz em outras culturas também, só que ela tem uma preferência muito grande pelo milho. Então, se tiver uma lavoura de soja, uma lavoura de algodão do lado de uma de milho, ela vai estar na do milho. Então, é nessa cultura que a gente tem que prestar mais atenção. Sem dúvida, né? Então, a gente até, né, o nome dela, que é a lagarta do cartucho, realmente, quando a gente olha para o passado, né, em tempos onde a gente não tinha aqui no Brasil as biotecnologias, realmente o produtor fazia 5, 6, 7, até 10 aplicações para a lagarta do cartucho. Então, realmente é uma praga muito difícil. Quando ela se estabelece ali, igual você trouxe no cartucho ali, Bruno, eu vou falar que é difícil, o jogo fica muito difícil. Então, assim, produtor, realmente, e quem está no campo aí fazendo os monitoramentos, muita atenção aí à lagarta do cartucho na cultura do milho. As aplicações realmente nos estágios iniciais fazem total diferença, né? Esse momento, esse time adequado, porque realmente, depois que ela encartuchou,
aí é difícil correr atrás dela, viu, Bruno? Nós vamos ter que nos reeducar nesse monitoramento da lagarta no milho e tá analisando ali desde o comecinho. É desde o começo mesmo, porque eu tive presente em algumas áreas dessa última safra, Bruno, e é de se assustar. Então, é uma área ainda, onde eu tive presente, é uma área ainda pequena, o que está acontecendo nessa área em relação ao Brasil como um todo, mas mostra, né, uma tendência do que pode vir pela frente em outras regiões. Então, vamos falar, a nossa recomendação e o nosso alerta fica aqui para todo o Brasil e para todos os produtores de milho aí, muita atenção à lagarta do cartucho, porque tenho certeza que vocês aí, ou a grande maioria, viveram, né, a época antes da biotecnologia e sabem o que a lagarta é capaz de fazer aí na cultura do milho. Então, o que vem pela frente, ele é um pouco desafiador. Então, acho que a gente precisa realmente olhar com carinho, com cuidado aí para esses monitoramentos e a entrada cedo aí na cultura do milho. A entrada cedo que a gente fala é igual a Bruna trouxe aqui, pessoal. Entrada nos primeiros indícios ali de raspagem, atenção à oviposição, porque depois que ela em cartucho, depois que ela fica, ela entra pro cartucho, aí é o ambiente, aí é o campo dela. Mas uma vantagem do estivo é que com essa translocação que ele tem nas folhas, às vezes se a lagarta está apenas dentro da folha, você pega ela por fora, porque você aplicou por fora, o produto faz a translaminação e a hora que ela comer a folha por dentro, ela vai se contaminar e vai morrer. Então, essa rapidez de translocação e esse residual que o estivo oferece ajuda muito no controle das lagartas do cartucho do milho. Então, muita atenção agora com as espodópteras, principalmente com a Spodoptera frugiperda. Atenção no planejamento, né, no planejamento de safra, no monitoramento. Acho que a principal mensagem que fica aqui hoje é de ter um monitoramento adequado, para estar entrando no timing certo, para que a gente consiga controlar elas de forma adequada, né, e consiga ter sucesso aí na safra. Muito bom, Bruno. Então, o estivo tem essa conveniência aí de entregar para o produtor o controle efetivo de todas as espodópteras. E é para soja e também para o milho aí, então vai ser uma ferramenta muito importante para lançar a mão ao longo dessa próxima safra. Então fica o nosso recado, fica, né, as informações aqui e o convite para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem aí esse podcast aí com o maior número de pessoas, que a gente leve informação para o maior número de pessoas possíveis, porque realmente é uma dinâmica diferente que a gente está acompanhando aí no campo e informação sempre é importante. Obrigado, Bruna. Obrigada, Pedro. Obrigado, pessoal. Obrigada.